A história diz que o Império Romano entrou em declínio no século V d.C., mas essa informação surpreenderia os milhões que viveram no Império Romano durante a Idade Média. Esse Império medieval romano, que hoje chamamos de Império Bizantino, foi criado no ano 330 d.C. e foi então que Constantino, o primeiro imperador, moveu a capital do Império Romano para uma nova cidade chamada Constantinopla, fundada no local da antiga cidade grega de Bizâncio. Quando os visigodos saquearam Roma em 410 e as províncias do oeste foram conquistadas pelos bárbaros, a capital oriental de Constantino serviu como sede dos imperadores romanos. Foi ali que gerações de imperadores governaram por mais de 11 séculos. Devido às suas raízes romanas, o Império Bizantino obteve vantagens tecnológicas e artísticas sobre seus vizinhos, que os bizantinos consideravam bárbaros. Já no século IX, visitantes de além da fronteira ficaram admirados com a beleza dos arcos e também das cúpulas do Palácio Imperial em Constantinopla. Um par de leões dourados adornava o trono imperial. Rugiam por meio de um órgão secreto, impressionando os visitantes. Pássaros dourados cantavam numa árvore de ouro. Engenheiros romanos até mesmo criaram motores hidráulicos para elevar o trono imperial aos céus. Outros aspectos herdados da antiga cultura romana foram as roupas dos imperadores, que iam de trajes militares tradicionais a togas, e nos tribunais que continuavam aplicando a lei romana. A classe trabalhadora também teria vivido de maneira parecida àquela dos antigos romanos. Muitos eram fazendeiros ou comerciantes, vendendo cerâmicas ou couro, pescando, tecendo ou produzindo seda. No entanto, o Império Bizantino fez mais do que reproduzir o sucesso da Roma Antiga. Seus artistas inovaram criando esculturas ornamentais e mosaicos. Seus arquitetos construíram diversas igrejas, sendo que uma delas, a Igreja de Santa Sofia, que tinha cúpula tão elevada que dizia ser acoplada ao céu. O Império também foi lar de grandes pensadores como Ana Comnena, princesa do Império. Durante esse período do século XII, Ana dedicou sua vida à filosofia e à história. Seu relato sobre o reino de seu pai é a principal fonte dos historiadores sobre a situação política bizantina durante a Primeira Cruzada. Outro estudioso, chamado de Leão, o matemático, inventou um sistema de faróis que se estendia pelo Império, onde agora ficam a Grécia e a Turquia. Com extensão de mais de 700 quilômetros, esse sistema permitia que o imperador fosse muito mais informado, caso as guerras de fato acontecessem. Mas tais avanços não poderiam proteger o Império para sempre. Em 1203, um exército de cruzados franceses e venezianos fez um acordo com um homem chamado Aleixo Ângelo. Aleixo era filho de um imperador deposto e prometeu aos cruzados riqueza e apoio, se ajudassem a recuperar o trono. Obviamente. Aleixo obteve sucesso, mas após um ano a população acabou se rebelando e o depondo. A população se rebelou e então, de fato, enfurecido com tudo isso e com a agressividade, foi criado incêndios, obras foram destruídas, monumentos foram destruídos e muita coisa realmente foi pro ar. A cidade foi reconquistada após 50 anos pelo general Miguel Paleólogo, mas seu império acabou sendo restaurado e nunca mais se recuperou. Finalmente, em 1453, o sultão otomano Maomé II capturou Constantinopla, colocando um ponto final no Império Romano. Apesar da conquista otomana, muitos habitantes do Mediterrâneo Oriental continuaram considerando-se romanos até o século XXI. De fato, o termo Império Bizantino só foi criado durante o período renascentista. Para a Europa Ocidental, o Renascimento foi um retorno à sabedoria da Antiguidade. Com a existência de um Império Romano medieval, mostrava que alguns europeus mantiveram contato com a Antiguidade, e foi decidido delinear as épocas. Para melhor distinguir entre o clássico Império Romano pagão e o Império Romano cristão da era medieval, os estudiosos chamaram o último grupo de bizantinos. E foi assim que, 100 anos após sua queda, nasceu o Império Bizantino.